Fala pessoal, bem-vindos à aula de número 6 do curso de Price Action. Bom, nesse momento você já sabe bastante coisa. Você sabe o que é Price Action, para que serve, onde pode ser utilizado, as diferenças entre ele e a análise técnica, suportes, resistências, canais, linhas de tendência de alta e de baixa. Você já sabe bastante coisa, você está praticamente pronto para começar a ganhar dinheiro com o Price Action. O que falta? Falta o elemento básico, o início de tudo, que é o candle e a formação do candle. Sabe aquela coisinha que fica mexendo, que fica pulando, que fica vermelha, fica verde, fica só um palitinho? Esse é o candle. Vamos dar uma olhadinha ali na tela que eu vou explicar para você. Um candle é uma figura formada por decorrente da negociação de ativos. Então, durante um determinado tempo, o ativo abre, então você tem uma abertura, depois você tem uma mínima, uma máxima, que é em inglês chamada de high, depois você tem uma mínima, que é chamada de low, e você tem um fechamento, close. Por isso que quando você olha na sua plataforma, você tem lá OHLC. E é assim que funciona, porque o candle é formado por uma micro tendência. Então, digamos que o preço abra neste nível qualquer. É um candle, sei lá, de qualquer tempo gráfico. Vamos imaginar que seja o de 5 minutos. Então, ele chega, ele abre, ele desce um pouquinho, ele sobe um pouquinho, desce, sobe. Isso no intervalo de 5 minutos. Aí o que ele faz? Ele vem aqui, começa a reverter a tendência, e ele vai, sobe de novo, sobe mais um pouco, aí vem subindo e começa a subir violentamente, etc. Aí ele desiste e começa a voltar e fecha. Aí você percebeu que isso aqui é uma tendência. Aqui, ó, você tem uma LTB aqui, você tem uma LTA aqui, você tem o rompimento da LTA aqui, ó. Você traçou uma LTA aqui, ela rompe, ela vem testar, desce e fecha aqui. Então, se eu puder traçar um quadrado entre a abertura e o fechamento, veja que a abertura se deu aqui e ele fechou mais alto do que a abertura. Então, quando ele fecha mais alto, significa que é um candle positivo. Candle positivo, normalmente, para o padrão, tem a cor verde. Deixa eu pegar um quadradinho aqui. Tem a cor verde. Então, vamos pegar o ponto que vem aqui da abertura até o fechamento. Então, eu fiz essa figura aqui, né? Esse quadradinho. E aí, eu tenho que desenhar os pavios, né? Então, como é que eu desenho o pavio? Da abertura até a mínima, eu vou fazer grosso para diferenciar. Da abertura até a mínima, eu tenho um pavio. Da abertura até a máxima, eu tenho um pavio. Então, o que eu desenhei aqui? Eu desenhei esta figura aqui, ó. Eu desenhei esse tipo de candle. Um candle que tem esta cara aqui, ó, que você já viu inúmeras vezes. Quando você olha para um candle desse, você sabe que aqui dentro ocorreu uma briga. Então, o preço começou aqui, ele subiu, depois desceu, depois voltou, depois subiu de novo, depois ele fechou aqui em cima. Então, dentro dessa figura, se encerra uma disputa entre touros e ursos. O que você percebe aqui? Que os ursos começaram a querer jogar o preço para baixo, os touros não deixaram. Né? Não, senhor, para baixo você não vai, vamos jogar para cima. E foi para cima, para cima, para cima, para cima, para cima, até que os ursos ficaram bravos e falaram assim, né? Daqui também você não passa, então vamos descer. E eles venceram a guerra e fecharam aqui. Então, dizemos que isso é um candle de indecisão. Por quê? Porque não foi nem para baixo e nem foi para cima. Né? O candle ficou assim, meio que na moita. Né? Desceu, mas não conseguiu, tentou subir, mas não conseguiu, e parou mais ou menos no meio. Por isso que este é um candle chamado candle de indecisão. É diferente de um candle, por exemplo, em que você vai encontrar uma tendência assim. Ele começou, foi indo, foi indo, foi indo, e fechou na máxima.
O que aconteceu aqui? O candle abriu aqui, o candle abriu aqui, não fez mínima e fechou e não fez uma máxima e voltou. O que eu tenho? Eu tenho aquele famoso Marubozu, que é um candle de força. Você percebe que aqui dentro, é claro, aqui eu já paguei, mas domínio total dos touros, né? O preço, mas nem triscou, mas nem fez menção de descer. Só subiu, 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 subiu e parou aqui na máxima. Nem tentou subir e depois os ursos deram uma patadinha para baixo. Não, ele só subiu. Significa o quê? Que aqui você tem uma força bem grande de alta. Então você percebe que os candles, eles desenham, eles são o resultado de uma força entre touros e ursos, uma briga entre touros e ursos. Então, que tipo de candle você tem? Bom, eu tenho aqui basicamente esses tipos de candle. Candles de alta são candles cujo preço começa aqui e termina no alto, e eles geralmente são verdes. Claro, você pode escolher a cor que você quer. Azul, branco são as cores mais tradicionais. O padrão é verde, né? É o que a gente encontra nos livros. E os candles de baixa, ele abre aqui, em vez de subir, ele desce, 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 desce e fecha aqui embaixo. Então, este tipo de candle é um candle em que não resta a menor dúvida de quem está ganhando a briga. Entre touros e ursos, aqui os touros estão com domínio total. O urso não passa nem perto aqui. Ele tenta, mas não consegue. Já aqui, quem está ganhando são os ursos. O touro está lá, encolhidinho no canto dele, porque ele só desce, desce, desce. Então, você vai reparar que candles, esses candles têm o nome de Marubozu, são candles de alta. Eles iniciam fortemente movimentos e também esgotam movimentos. É o último suspiro, quando uma tendência acaba. Aí você tem esse tipo de candle aqui. É um candle com um corpo pequeno e um pavio grande em uma das extremidades. Como você já deve ter notado, isso aqui revela uma briga que quem ganhou foi o touro. Por quê? Candle de alta, o preço começa aqui, né? Então, os ursos tentaram mover aqui para baixo, chegou no limite e os touros falaram assim, daqui o senhor não passa, pode ir subindo. Aí o touro tem a força de fazer os ursos engolirem de volta, devolverem todo o dinheiro e ainda ele passa do ponto de entrada e fecha mais acima. Então, esse é um candle altista. Por quê? Porque a tentativa de baixar foi absolutamente frustrada pelos touros. Essa figura, você sabe, é um martelo. Quando ela ocorre num fundo, é uma figura de reversão. Por quê? Porque o preço vinha descendo, 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 chega aqui, ele tenta descer, aí o touro fala assim, chega, acabou a sua festa, vai parar de descer e nós vamos começar a subir. Então, ele limita, ele impede que os ursos, que os vendidos, né, que os vendedores continuem colocando o preço para baixo, ele faz o preço reverter e faz um flop aqui para cima, né? Então, esse candle aqui é um sinal claro de que vai reverter, porque esgotou a força vendedora, começa a entrar a força compradora. Se vier um candle aqui que rompe isso aqui para cima, então a reversão é quase certa. Não é certa, mas é quase certa. As chances são bem grandes. Por isso que o martelo é uma figura de reversão. A mesma coisa que um martelo invertido. Também, por causa desse formato, ele parece uma estrela cadente, né, com o rabinho e tal. Imagina que o preço vem daqui de baixo, vem subindo, subindo, os touros estão felizes da vida porque estão jogando o preço para cima, aí eles tentam, chegam no limite e o urso fala assim, bom, amigo, acabou sua brincadeira, pode parar com essa bobaginha de tentar subir, que daqui você não passa. Aí o touro dá uma patada para baixo e faz o preço reverter. Por isso que a estrela cadente é uma figura de reversão, porque ela frustra. Todo pavio é uma frustração de intenções. Então, um pavio embaixo é a frustração da tentativa do preço descer. Tentaram fazer com que o preço descesse, então não deixaram. Aí ele vem aqui e bota o preço para cima. Então, você já consegue imaginar quem está com força, quem está ganhando. Mas veja, cuidado, não é só um candle. Quem conta a história é o conjunto de candles. Esse candle só dá um indício. E aqui também a tentativa de continuar, vem aqui de baixo, a tentativa de continuar subindo foi frustrada e eles tiveram que engolir o preço de volta para voltar a descer. Esse também é um candle de força, como esse aqui. A diferença é que ele tem um pavio curto, né? Ele não deixa de ser um candle altista, não tão forte quanto esse, não tão forte quanto esse, mas é um candle altista. Ele tem alguns pavios. Pode ter um pouco mais comprido para cima, um pouco mais comprido para baixo, um curto e um comprido, sem pavio em um lado
e com pavio no outro. Então, por exemplo, imagina que ele não tivesse o pavio aqui em cima. Significa que ele tentou descer e fechou em cima, sem deixar pavio. Ninguém tentou fazer ele voltar para baixo. Então, um candle como esse, sem pavio em cima, é mais forte do que esse aqui que tem dois pavios. Esse aqui, o candle de indecisão, né? Aqui, a mesma coisa que esse, a diferença é que o corpinho aqui é verde. Aqui, ele abriu e fechou no mesmo preço, tentou descer e frustrou, abriu e fechou no mesmo preço, abriu, desceu, frustrou e fechou no mesmo preço. E aqui é um candle palito, né? É um dragonfly, é o nome desse candle, e eles também significam uma indecisão, um equilíbrio de forças. Tentaram descer, não conseguiram. Tentaram subir, não conseguiram. E pior, pararam no mesmo preço que começaram. Então você percebe que os candles, eles contam uma história. E se você reparar, vamos voltar ali para outra tela. Vamos abrir aqui a plataforma. Se você reparar, agora as coisas começam a fazer sentido. Então, vamos colocar aqui uma resistência. Eu vou aumentar isso aqui para você ver. Repara nisso aqui. Tendência de alta, tendência de alta, tendência de alta. O último suspiro, aquele candle que mostra o último suspiro. Um candle de indecisão, exatamente aqui. E depois o preço vem com força para baixo. Então, essa figura aqui, você vai ver depois, é chamada estrela da noite. Estrela da noite porque ela está no alto do céu. Ela termina e reverte uma tendência de alta. Se fosse ao contrário, aqui embaixo ela seria estrela da manhã. Por isso que essa figura funciona, porque o preço vem com força, termina com um candle de indecisão, não precisava ser esse aqui só com um palitinho, podia ser um candle com algum corpinho. E ele volta. O sinal claro é esse candle de força, né? E aí você vai ver que na maioria das vezes, olha aqui, por exemplo, olha aqui, ó, uma pequena tendência de alta, ele faz o quê? Faz uma estrela cadente, aquele martelo invertido, e depois desce. Olha aqui de novo a estrela da manhã aqui, ó. Ele desce com um candle de força, faz um candle de indecisão, outro candle de força e sobe. Então, se você reparar, nos pontos de suporte e resistência, aqui, ó, resistência, de novo. Espera aí que eu me atrapalhei aqui. Resistência, de novo. Bateu, desceu, bateu, desceu. O que ele fez aqui, ó? Martelo invertido. Ele vem, sobe, faz um martelo invertido, o movimento de continuar subindo. Porque isso aqui é uma tendência de alta, você concorda? Dá uma olhada. Isso aqui não é uma tendência de alta? Não é uma tendência de alta? Não. Uma LTA, ó. Bateu, subiu, bateu, bateu, bateu de novo, tentou furar. Aí ele veio aqui para descer, o que ele fez? Ele encontrou aqui uma resistência, rompeu essa LTA com um candle de força. O pulo do gato está aqui no candle de força, você não precisa entrar aqui. Você entra depois do candle de força. O candle de força, que é geralmente um candle grande, né? Ele é o sinal de que ó, esse negócio aqui tem chances enormes de estar revertendo. Então, se você reparar, em todo o suporte, toda a resistência, você vai ver que aqui é um candle de 1 minuto. Se você juntar um candle aqui, 5 candles de 1 minuto, ó, 1, 2, 3, 4, 5. O que você vai desenhar aqui? Ó, a entrada aqui, a saída aqui, né? Você juntou 1, 2, 3, 4, 5 candles, né? E ele teve um pavio aqui para baixo, que é esse paviozinho aqui. Então, se você vier aqui nesse exato ponto, quer ver? Eu não sei se ele juntou aqui os 5, mas se você olhar no gráfico de 5 minutos, esta figura vai ser mais ou menos isso aqui, né? Então, por exemplo, se você passar aqui, pega esse dia aqui, dia 16 de março, né? O dia inteiro está aqui, ó. Ele abre aqui e ele fecha aqui embaixo, sem pavio, né? Então, ele vem aqui, sobe, desce e fecha aqui sem pavio. Então, que candle é esse aqui, ó? Então, vamos ver. Ele começou em cima e parou
Opa, ele começou em cima e parou embaixo sem pavio. E aqui em cima ele fez um pavio. Aqui em cima ele fez um pavio. Ele fez uma espécie de uma estrela cadente. Se você pegar no gráfico diário do dia 16 de março, então vamos lá, o gráfico diário do dia 16 de março. 16 de março, tá aqui, ó. Olha a figura aqui, ó. Olha aqui, ó. Essa figura aqui, ó. Dia 16 de março. Olha lá embaixo escrito 16 de março de 2018. Então, você vai reparar que ele formou essa figura. Então, todo candle, independente do tempo gráfico, ele é, por si só, uma tendência. Um candle diário, ele representa o conjunto, a soma do dia 16 dos candles, cadê dia 16 aqui? Dos candles de 5 minutos, né? No caso aqui de 60 minutos. Então é isso aqui. Se você passar isso aqui para 10 minutos, vão ter mais candles. E cada um desses candles representa 10 candles de 1 minuto, e assim por diante, né? Aí o gráfico de ticks, etc. Então, por isso que funciona, porque ele é um fractal. Qualquer que seja o tempo gráfico, ele encerra um período de negociações que tem um começo, um meio e um fim, ou seja, uma abertura, um fechamento, uma máxima e uma mínima. Então, com essa aula, você pode perceber que forças constroem um candle. Com isso, além de você ter os clássicos padrões de candle de reversão, que é o martelo, o enforcado e os padrões de candle que a gente vai ver na próxima aula, você consegue perceber quando uma tendência está começando, quando uma tendência está acabando, apenas pela análise de forças que compõem esses candles, ok? Bom, essa é a aula, eu espero que você volte para a sua plataforma, comece a estudar os candles, faça o seguinte estudo, comece a procurar enforcados, o martelo invertido, o estrela cadente e martelos em topos e fundos. Começa a perceber quando marca suportes e resistências e nesses pontos em que o preço retorna, começa a procurar padrões de candles que se repetem. Você vai ver que tem muitos padrões de candle que sempre ocorrem em suportes e resistências e eles indicam reversão de preço. Ok, pessoal? Então é isso aí. Volte para a sua plataforma agora, dá uma boa estudada. Não adianta você só assistir a aula e achar que sabe, porque não sabe. Você tem que ir para a plataforma, estudar, procurar os padrões, tentar reconhecer na sua plataforma, com o gráfico parado, todos esses padrões que a gente está vendo, e depois com o gráfico andando, com o mercado andando, em conta demo, você começa a tentar fazer uns trades até você pegar o jeito. Este é o tempo que, logo no começo, nas primeiras aulas, eu disse que você vai levar até pegar o jeito, até aprender e ter facilidade de reconhecer padrões. Não é assistindo uma aula e vai lá já sei tudo. Não, você tem que ter tempo de tela, tem que ter experiência. Lembra quando você começou a dirigir, se é que você dirige ou andou de bicicleta? As primeiras pedaladas e as primeiras voltas do quarteirões eram inseguras, cheias de medo, você não sabia muito bem o que ia fazer, o que ia acontecer, tinha medo que acontecesse alguma coisa. Para isso você precisou treinar. Hoje você anda de bicicleta de boa, você dirige de boa e você faz isso quase que automaticamente, você nem percebe. O trading é exatamente a mesma coisa. Então, você tem uma curva de aprendizado, você vai ter que passar por isso, né? E é uma época de estudo bastante intenso, você vai ter que estudar bastante, porque primeiro, você não enxerga muito bem as coisas. Depois você passa por uma fase em que você começa a enxergar, mas não é automático. Até você chegar ao ponto em que você olha no gráfico, você dá uma olhada no gráfico e instantaneamente você, numa sacada só, você sabe onde é que está suporte, onde é que está resistência, LTA, LTB, canal, figura de reversão, padrão, mas salta aos seus olhos, né? Não tem nem como não ver, você não consegue não ver mais, né? Como aquela brincadeira, né? Eu vi e não consigo desver. É mais ou menos isso. Mas para isso você vai ter que treinar, ok? Então, corre lá para a sua plataforma agora, para a aula, estuda bastante, passe pelo menos aí um ou 2 dias estudando, algumas horas estudando, depois você volta para a gente continuar e a gente vai falar depois sobre padrões de candles, ok? Então, bons estudos, boa sorte, até a próxima aula, um abraço, até mais, tchau. Gostou do vídeo? Espero que sim. Ainda temos muito mais. Se você estiver dentro do portal do Trader,
em nossa plataforma educacional, basta seguir a sequência sugerida para assistir às próximas aulas. Se você estiver no YouTube, temos um link na descrição para você conhecer a nossa plataforma educacional, onde você vai ter acesso às perguntas de fixação, ao nosso material de apoio, o relatório de desempenho e uma comunidade inteira para te ajudar, além dos especialistas aqui do nosso portal do Trader. Tudo de graça! Não esqueça de dar um like e de se inscrever no nosso canal. Essa aula é totalmente gratuita e a melhor forma de contribuir com o nosso trabalho e ajudar aos outros traders é compartilhando este vídeo. Só mais uma coisa. Para acompanhar a próxima aula é só clicar neste vídeo aqui.